Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos no nosso sábado de encontros quinzenais. Nessa ocasião, eu, Alexandre, junto à nossa colega Sheila Simões, psicóloga também, dentro do nosso núcleo, do departamento, na verdade, de Psicologia e Espiritualidade da AME Brasil, abordando este curso muito interessante, que é um olhar sobre as obras da codificação kardeciana na perspectiva profunda de quem? Do espírito Joana de Ângeles, trazendo o seu olhar psicológico para a esfera espiritual da vida humana, que nos engloba, que nos envolve durante a nossa vida, a nossa encarnação, nos abrindo, nos expandindo a possibilidade de vastíssimos conhecimentos agregadores de sentido à vida, de compreensão do universo, conectando sempre o espiritismo às ciências de nosso tempo, conforme é a qualificação que Kardec traz à doutrina espírita, desse diálogo incessante dos estudos do invisível, da vida além da matéria, da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos com as ciências de nosso tempo. E a psicologia que vem estudar a alma humana, que vem estudar complexos, sintomas, emoções valiosíssimas e outras tantas atribuladas, compreendendo luz e sombra da alma humana, virtude e desequilíbrio, ela traz aí uma possibilidade de expandirmos esse olhar para o ser humano, para a alma humana, também para o espírito imortal. Então, na proposta do encontro de hoje, primeiro, né? Deixa eu dar boa noite para o pessoal. Claro. Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, então, seguiremos neste tema muito instigante, né, Alexandre? Um tema, assim, que realmente faz com que a gente expanda a consciência, tá? Então, vai ser bacana a gente seguir hoje por essa travessia, né? Uma evolução espiritual e a individuação, né? O que tem a ver com a gente todos os dias, né, Alexandre? Claro. E Sheila, né, já adiantamos aqui para o pessoal que nós vamos tratar hoje de desfazer uma confusão que é natural que ocorra quando se fala em dois aspectos essenciais, que um é a evolução espiritual e o outro é aquele conceito da psicologia profunda que Joana usa muito, chamado individuação. Será que eles são a mesma coisa? Será que são aspectos diferentes? É muito natural que o estudioso de Joana de Ângeles muitas vezes se atrapalhe nesse aspecto, não é, Sheila? Sim, mas Alexandre, eu não consigo ver tanta diferença assim. Joana, ela foi evoluindo no decorrer das obras, e lá no Psicologia da Gratidão ela é muito clara, ela parece que faz, sabe, uma integração de todos os conteúdos e Jung, e ela não tem dúvida mais. Quando ela chega na Psicologia da Gratidão, a gente realmente assim fica muito, mais acessível, né, o conhecimento. Então, na maneira como eu entendo, né, Alexandre, eu não vejo grandes diferenças, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar nossos Vamos entender. conceitos. É. Claro. Então, lembrando, claro, os amigos que vão enviando essa live nos grupos de estudo, no WhatsApp, no Telegram, né, para todos os interessados. Já coloquem o like, né, se é um conteúdo que lhes interessa, para que esse vídeo seja divulgado. Então, vamos começar do que seria a chamada individuação dentro da psicologia e conforme a enxerga Joana de Ângeles. Ela nos traz o seguinte, no livro Vida, Desafios e Soluções. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, aquelas imagens arquetípicas, essas imagens que nós carregamos como seres humanos, dilata-se na individuação, que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, olha só, meta da reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. Isso equivale a dizer que, na visão de Joana de Ângeles, individuar, desenvolver a personalidade, individuar é desenvolver a personalidade, transformar os nossos potenciais psicológicos, as nossas virtudes em potencial em realização, integrar os aspectos contraditórios do nosso ser,
numa individualidade concisa, coesa, harmônica, não é? Aprender a nos relacionar melhor com a coletividade, tudo isso que quer dizer individuar, nos tornar um indivíduo original, legítimo, não só uma cópia do todo, pleno, isso quer dizer individuar em psicologia, é o desenvolvimento psicológico do ser. Joana aqui está dizendo que esse processo, ele está na meta da reencarnação, que nós reencarnamos com o objetivo de elaborar, de diferenciar a nossa personalidade. O que equivale dizer que, embora antes de encarnar nós estejamos lá, vamos imaginar, numa vida espiritual, na erraticidade, vamos imaginar que lá em nosso lar, né, conversando com o André Luiz, né, Sheila, estamos lá numa vida espiritual e de repente é dito, Sheila, Alexandre, já passou do tempo, é chegado o momento de vocês reencarnarem na Terra. Só que nessa vida, vocês vão nascer no Rio Grande do Sul, vocês vão poder atuar numa área que vocês estão pedindo já há algum tempo, devido aos débitos do passado, né? Atrapalharam muito a cabeça das pessoas, então agora vocês vão poder usar esse conhecimento para o bem, vocês vão reencarnar com a possibilidade de serem psicólogos, se assim buscarem, essa vai ser a meta, esse vai ser o plano original da encarnação de vocês, e ao vivenciar coisas que vocês vão vivenciar na família de vocês, as debilidades orgânicas, desafios sociais, vão vivenciar também o apoio de amigos, a contrariedade de inimigos, vocês vão poder ir elaborando aspectos da personalidade de vocês de outras vidas que vão ajudar vocês a ser uma pessoa mais plena. Mas é necessário que vocês primeiro venham como bebê, como criança, parecendo, não sendo, tá? Parecendo uma tábula rasa, parecendo que estão iniciando a jornada a partir dali, mas com os elementos inconscientes de vidas passadas. E vocês vão ter uma nova personalidade. Um vai se chamar Alexandre, outro vai se chamar Sheila, né? E essa nova personalidade de vocês vai precisar aos poucos passar por infância novamente, adolescência novamente, e vai desenvolvendo um jeito de ser. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Vai depender do esforço, vai depender dessa transformação psicológica, e isso é a individuação. Então nós vamos trabalhando a nossa personalidade. Diga. Na atualidade, no momento em que nós estamos no planeta, nosso estado evolutivo agora, talvez essa descrição ela seja até bem compreensível, mas imagina no começo de tudo, né? Justamente quando o espírito não tinha nada, o espírito, né, reencarnou simples, ignorante, e precisou adquirir paulatinamente, pouco a pouco, tudo isso que você falou, Alexandre, porque muitos dos nossos conteúdos, quando reencarnamos, eles estão ali em germe, ou seja, na medida em que a criança, adolescente tem contato com algum estímulo, mesmo no ambiente familiar propício, é possível ela desenvolver rapidamente, né? A gente que acompanha bebezinhos, está incrível o desenvolvimento das crianças hoje em dia, eles estão realmente assim com um HD super cheio já, não é? Isso tudo tem a ver com o que você está falando, não é? E aí, mas como é que era o começo? Como é que o espírito precisou galgar tudo isso para conseguir chegar num ponto em que ele faça escolhas, em que ele possa se responsabilizar por suas escolhas? Eu gosto muito da passagem que Jesus fala assim, né? Que não importa, né? Não importa o tempo que nós vamos levar para evoluir. Ele não fala isso, é o que estou falando. Mas ele diz assim: nenhuma ovelha ficará perdida. E essa passagem em Lucas, né, está relacionada justamente com esse processo evolutivo, né, que a gente está trazendo aqui, e o quanto é fundamental nós nos darmos conta de que estamos, sim, num processo acompanhando a evolução do planeta. E se por acaso a gente não der conta de acompanhar a evolução do planeta, nós vamos ser degradados. Isso já está falado, não é? Já vieram os exilados de capela, os que estão na Terra que não conseguirem já foram levados, muitos já foram levados para outro planeta, porque esse é o processo evolutivo. Mas, né, Alexandre, quando a gente fala, junto com Jung, né, do processo de individuação, do tornar-se quem se é,
do tornar-se si mesmo. Jung está falando de algo que para o ego é muito grande, Alexandre. Não é pouca coisa. O ego não alcança este processo que nós trazemos de muitas e muitas encarnações. O ego atual, esse que o Alexandre descreveu, nascendo, desenvolvendo, adolescência, juventude, ele não dá conta. É muita coisa. E o que acontece invariavelmente? Justamente porque a gente tem um ego em desenvolvimento a cada encarnação, e isso faz com que, às vezes, o espírito, ansiando por imprimir ali naquela personalidade as características que ele já traz, mas o que o ego faz? Bloqueia, nega, esquece, esconde, não é mesmo? Então, acho que esse é o grande trabalho do processo evolutivo e da individuação, o trabalho do ego em reconhecer aquilo que ele veio realizar, né? A vida no aqui e agora, o que nós estamos realizando neste momento. Exatamente, Sheila. E vamos trazer alguns elementos básicos, relembrando quem já estuda a Joana, e daqui a pouco auxiliando quem chegou aqui de paraquedas, né? Essa individuação como desenvolvimento psicológico é tudo aquilo que os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, quando trabalham com psicologia profunda, vão estar atentos. Que o que é? O desenvolvimento da personalidade, ou seja, será que esse adolescente está conseguindo sair da infância e se diferenciar dos pais? Será que está ganhando recurso para a vida adulta? Está sabendo se diferenciar do materno e desenvolver o materno interno do autoacolhimento? Está sabendo pegar na experiência paterna, boa ou má, com qualidades ou dificuldades? Está sabendo pegar regra? Está sabendo pegar também esse autorrespeito consigo, a sua responsabilidade no mundo? Será que a pessoa está conseguindo olhar para a sua sombra, que representa aqueles aspectos muitas vezes negativos, muitas vezes nefastos, ou somente não conhecidos nossos? Aquilo que a gente tem dificuldade, está sabendo reconhecer que não é só o outro que parece tortinho e que talvez tenha sentimentos negativos, que eu também tenho um lado obscuro, e eu estou conseguindo confrontar, e aí nós pegamos inúmeras etapas, tá? Aqui são apenas alguns exemplos. Inúmeras etapas desse processo que é de tornar-se a si mesmo, de integração da personalidade, né? Será que está sabendo desenvolver a sua capacidade de se relacionar? Isso também faz parte da individuação. Então, nós vamos entender que o desenvolvimento psicológico, pessoal, não é somente crescer, funcionar para a sociedade, pagar conta, né? Isso se chama desenvolvimento psicossocial. Mas a individuação, ela tem um pé nisso, né? Porque a pessoa precisa, o índiozinho precisa aprender a conviver com a tribo e ter a sua função na tribo, para então chegar em aspectos mais profundos e mais necessários, que aí é uma legitimidade própria. Daqui a pouco uma pessoa precisa encontrar o seu lado artístico, com a outra não tem nada a ver com o lado artístico. Na outra vai ter um aspecto na espiritualidade, ou então um aspecto saber se extroverter no mundo. A outra não precisa extroverter, ela tem que aprender momentos de introspecção, e cada pessoa vai ter um caminho próprio, legítimo, do seu desenvolvimento da personalidade. Então isso tem a ver com a individuação, né? E a gente pode pensar assim, então se a gente vai trabalhar a individuação de uma pessoa e vai buscar, né, Sheila, a nossa individuação, então quer dizer que essa evolução espiritual de Kardec, que ele coloca. E aí nós vamos para duas visões, né? A primeira é que nós devemos diferenciar individuação de evolução espiritual. Ou seja, a pessoa pode individuar, ela pode integrar um pouco melhor a sua personalidade naquela vida. E isso não quer dizer que seja grandes coisas, não quer dizer então que ela é um espírito iluminado, um espírito evoluído. Às vezes o Joãozinho ou a Mariazinha, eles precisam trabalhar um pouco a sua brabeza, junto com a sua paciência, vai trabalhando um pouco o medo do mundo, ou seja, aspectos que estão no caminho da sua individuação. Mas quer dizer que se tornou um espírito evoluído ao final daquela vida? Não necessariamente. Daqui a pouco, por mais que seja um espírito, às vezes, um pouco bruto, com alguma certa dificuldade, fez essa integração psicológica. Mas a sua evolução espiritual, intelecto e moral, da sua moralidade, de sentimentos nobres, de amor ao próximo, não quer dizer que foi acionada. Então, tem pessoas que individuam numa vida e não necessariamente evoluir espiritualmente,
como tem espíritos que podem ser muito evoluídos e chegar aqui e se atrapalhar nessa vida e travar aquela personalidade. Quando o Espírito João, o apóstolo João, reencarna como Francisco de Assis, ele vai se tornar o cavaleiro aventuresco e, em determinado momento, ele quebra essa personalidade para nascer aquilo que nós encontramos como o santo, entre aspas, né? O missionário da luz, aquele médium que tem uma missão. Poderia não ter conseguido, ele poderia ter quebrado a sua personalidade devido às exigências sociais, à cobrança do pai. Tá, mas ele é um espírito com bastante evolução. É verdade, mas estar na Terra não é fácil, meus amigos. Estar num corpo material é sempre um grande desafio para a alma. E aí nós teríamos um caso de um espírito de bastante luz, desde que ele já era o apóstolo João, e que poderia não ter individuado naquela encarnação. Então, a princípio, num primeiro momento, individuação e evolução espiritual são coisas separadas, mas que uma auxilia para a outra, né? Sheila? Nós podemos entender que quanto mais a pessoa se individua, ela vai ganhando recursos de autoconhecimento para sua evolução espiritual, não é? Pois é, mas se a gente está pegando um conceito psicológico, né, da psicologia analítica e um conceito da doutrina espírita, né, Joana, ela faz uma associação em individuação e evolução na medida em que ela traz, né, o fato da gente poder integrando aos poucos, conforme nós vamos reconhecendo essa parte da sombra, que ela fala frequentemente, né, nós precisamos integrar a sombra, que significa reconhecer o que está no inconsciente, reconhecer qual é o propósito da encarnação atual, que o espírito traz, então, no programa reencarnatório, e à medida em que nós vamos trazendo ou não um processo evolutivo, uma sombra já um pouco mais adiantada, fazer essa abertura, fazer esse rebaixamento do ego, para na encarnação que começa de novo, poder reconhecer esse potencial todo que nós trazemos já. Então, que é como você está chamando da evolução, da luz, que João já tinha um processo, esteve com Jesus, foi escolhido por Jesus, passou perrengue também, trabalhou para isso. E quando ele vem Francisco, ele também está ali se debatendo com aquele ego que nesta encarnação precisa também aceitar o propósito, aceitar a sua potencialidade. Então, nós podemos pensar o seguinte, Alexandre, que na medida em que o ego integra conteúdos desse processo de individuação do momento, né, desta encarnação, aquele processo evolutivo que já tinha avançado, ele fica muito mais facilitado. Sabe, eu entendo como se encontrasse, como se duas águas se encontrassem e formassem aquele rio caudaloso, sabe? É assim que eu imagino, assim, quando o processo de individuação encontra os conteúdos da evolução do espírito, ou seja, aonde o espírito já chegou. Né? Então, eu sempre falo assim, né, que Chico, ele vem com uma missão dificílima, mas o espírito tinha cabedal suficiente para segurar todo o processo que ele ia passar. O espírito, Chico Xavier, ou esse espírito que veio, ele tinha já condições, ele já tinha uma evolução. Acho que é isso que ele está falando de Francisco. Francisco passou dificuldade também, mas por ter já evolução, ele deu conta. E Saulo, hein? Saulo também tinha uma missão, tinha um propósito. Ele veio sabendo disso, mas o que acontece? Se perde. Saulo não consegue se dar conta sozinho disso. Nós esquecemos, invariavelmente, todos nós podemos esquecer, negar, né, desviar o nosso caminho pelo fato das coisas que estamos vivendo aqui, nesta encarnação atual, ou seja, da materialidade, poderem chamar nossa atenção de uma maneira desvirtuada. Podemos, né, Alexandre? Quantos nós? Apesar de saber, Alexandre, não é porque a gente é psicólogo que a gente não recai naquelas coisas que a gente já entendeu. A gente recai, a gente acaba projetando, a gente acaba esquecendo muitos conceitos e quando vê a gente está misturado com aquilo. Mas qual que é o alerta, né, Alexandre? É a diferenciação. Quanto mais diferenciado o indivíduo conseguir alcançar, uma diferenciação, o eu do não eu,
eu do coletivo, eu da sombra. Quanto mais eu conseguir me diferenciar, melhor eu tenho condições de reconhecer. Do contrário, o que acontece? Joana fala lá no finalzinho da Psicologia da Gratidão. Acontece o que Jung fala muito na sua obra, da participação mística. Nós nos misturamos com o que está acontecendo naquele momento. É um termo trazido, né, de Levi-Bru. Traduzindo, né, para o pessoal, né, isso que a Sheila está trazendo é um conceito muito interessante da participação mística, que é um pensamento onde a gente está misturado com os outros. A gente não está falando agora das conexões fluídicas, né, de conexão, de que a gente sente a vibração uns dos outros, de certa forma, mas é uma mente que, quando todo mundo odeia, a gente odeia também. Quando todo mundo ama, a gente ama de coração. Então, a gente não se diferencia muito dos movimentos de massa, né? Então, hoje, a moda é se vestir de tal forma. Até pode ser interessante andar na moda, não tem problema nenhum andar na moda, mas eu consigo fazer a minha escolha, eu consigo ver o que aquilo é pertinente a mim ou não. Então, não importa se eu vou estar na moda ou não, mas eu vou ter uma consciência que vai me ajudar a escolher melhor. Senão, nós somos tomados por aquilo. Então, se o público ama, ama, se odeia, odeia, né? Então, nós estamos aí a participação mística, né? Esse termo que é usado na psicologia profunda, né? Que fala de um ser que ainda não se individuou. Então, ele está ao sabor da sociedade, né? Ele está ao sabor do bando, como se fôssemos um cardume, né? De peixinhos humanos, quase, né? Nós estamos como humanos ainda vivendo em cardumes, às vezes, né? Não, interessante, eu queria dar uma lidinha na pergunta 122 do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Joana fala que nós temos a imagem de Deus em nós. O self é nossa imago Dei. É a imagem de Deus em nós. Portanto, nós temos toda a potencialidade para ser desenvolvida do bem e do mal. Deus, ele traz as polaridades do bem e do mal para que nós possamos crescer dentro de nossas escolhas. E claro, né, quanto mais o espírito adquire consciência do seu propósito, o espírito, estou falando do espírito, e assim o ego em cada encarnação, podendo também expressar essa liberdade, ele faz escolhas, ele tem o livre-arbítrio e ele vai fazer as escolhas conforme a sua liberdade, conforme aquilo que ele já alcançou. Caso ele faça escolhas sem conhecimento, ou seja, numa participação mística, como nós estamos falando, né, misturado, então, seja na massa, seja na família, seja nos relacionamentos difíceis, né? Seja onde for, se o ego não fizer, então, esse processo de diferenciar-se disso tudo e saber qual é efetivamente aquilo que está lhe movendo, qual é a sua vontade, seu desejo, o que está realmente, né, fazendo essa escolha. Ele está fazendo essa escolha ou não? São aqueles conteúdos da sombra, né? Aqueles conteúdos inconscientes dos complexos, por exemplo, que vão nos tomar. A gente já falou várias vezes, né, Alexandre? Que vão nos tomar, vão fazer escolhas por nós. Mas, né, como está ali no Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio e a responsabilidade que nós vamos adquirindo, elas são o nosso potencial, o nosso trabalho, né? Aquilo que nós precisamos realizar na nossa encarnação. E que coincide, para mim, com esse processo de autoconhecimento, tá? Quando eu faço as minhas escolhas, eu vou me conhecendo um pouquinho mais. E aí, nesse autoconhecimento, eu vou integrar aquilo que eu já consigo perceber, moralidades, inclusive, né? Aquilo que eu já sei que não é algo que eu não tenho mais identificação, por exemplo, com uma atitude negativa que eu tinha antes. Eu já não tenho tanta, eu já consigo me diferenciar e não podar e nem policiar, mas eu consigo me direcionar melhor para cada escolha que eu faço. Eu acho que é nesse sentido também. Joana fala assim no Triunfo Pessoal, ali no capítulo 5, ela fala que nós temos tudo arquivado no self. Nós somos o resultado de multifárias experiências do self. Portanto, é fantástico nós pensarmos que todas as nossas experiências, e que ela traz, então,
associando a palavra arquétipos que Jung nos trouxe, todo esse conteúdo que está ali pronto para ser experienciado mais uma vez e mais uma vez, como nós estamos fazendo em todos os tempos, em todas as eras, a cada encarnação, nós voltamos a experienciar até aprender, diz o Evangelho, até que nós aprendamos aquele conceito, até que nós realmente evoluímos, né, Alexandre? Aí entra o processo de evolução, não é? Até que a gente aprenda, a gente ainda não conseguiu evoluir. Eu acho que é isso que quer dizer, né, Alexandre? Com a luz, né? Até que a gente aprenda. É interessante. Sabe que tu estava falando aí, Sheila, e tu usou uma palavra de ouro agora há pouco. Tu falou do autoconhecimento, né? Vamos lembrar que Joana coloca assim: autoanálise para o autoconhecimento, para ter autoconhecimento e assim poder fazer a autorrealização, né? Ou seja, o autoconhecimento, ele não é uma questão narcísica, o Jung diz isso, né? Não é assim, eu me conheço, então eu sou forte nisso, eu sou bom naquilo, eu sou rápido aqui, sou devagar ali. Não é isso, tá? É uma coisa narcísica de eu vou ficar namorando a minha própria imagem. O autoconhecimento é uma análise profunda dos mecanismos internos, olhando para sombra e luz, olhando para os medos, fazendo confrontações, vendo quais são os dilemas éticos de nossa vida. Então é algo mais profundo e não ao sabor desse eu, né, esse eu mais imediato, que é o ego, né, ou a personalidade de agora dessa vida, né, é algo além dessa personalidade. Né? Então esse é o autoconhecimento, a palavra de ouro que a Sheila usou. E tu sabe, Sheila, que enquanto tu falava, eu fiquei pensando o seguinte: olha só a conexão de individuação que se relaciona, de certa forma, com a evolução espiritual, né, conforme a gente está vendo. Autoconhecimento é essencial para a individuação. Vamos falar autoconhecimento aqui já falando da ação também, né? Autoconhecimento e autorrealização. Vamos botar tudo dentro do autoconhecimento aqui para facilitar didaticamente, tá? Uhum. Esse autoconhecimento, ele é o sangue, ele é a essência da individuação. E olha só que interessante, ele também é a essência da evolução espiritual. Né? Olha como as coisas estão conectadas. Então, lembrando, né, pessoal, que pode ser um espírito menos evoluído ou mais evoluído, a cada vez que ele nasce na Terra, ele vai formar uma nova personalidade. E por mais que ele já seja, vamos imaginar que Paulo de Tarso reencarna agora, vai ter que individuar novamente, vai ter que passar por infância, adolescência, vida adulta, vai ter sonhos, vai passar por desidealização, vai ver que ele estava bobo em alguns sonhos, ele vai derrapar em algumas questões humanas que ainda dizem respeito a ele, vai ter que ser confrontado. Quantas vezes Emmanuel precisou confrontar Chico Xavier nas suas vaidades? Naquele momento que ele foi enganado pelos jornalistas com toda a sua vidência, clareaudiência, telepatia, sensitividade, intuição e tudo que, se a gente imaginar faculdades mediúnicas que a gente nem conhece, ele tinha, né? E com tudo isso, como é que aqueles repórteres que se fizeram de estrangeiros enganaram ele, né? Daí ele questiona, Emmanuel, mas como assim? Ele diz assim, foi a vaidade que te cegou. Porque ele diz assim, Emmanuel, por que tu não me avisou? Foi a vaidade, né? Porque, claro, naquele momento ele ficou bobo, ficou vaidoso, né? Porque esse Chico Xavier é um grande ser humano e muito evoluído para os nossos parâmetros, né? Mas é ser humano. Também tinha vaidades, também tinha sombra. Divaldo Franco quase suicidou aos seus 21 anos, né? Quando ele perdeu o emprego, olha só o orgulho e a vaidade, que são recursos, ainda são balizas do nosso viver, e ele estava num processo obsessivo, claro, num processo de autoflagelação, mas era um orgulho e uma vaidade. Como assim eu perco o emprego, né? Como assim, que derrota moral é essa, né? Ele já era médium, já recebia Joana de Ângeles, né? E ele é, então, confrontado pela sua irmã que havia suicidado, que aparece ali, louco, olha como eu estou, tu também vai fazer isso, olha como é que tu vai ficar. Ele é salvo, né, por um espírito que estava em sofrimento, a sua irmã, Nair, né, e também por Joana de Ângeles. Então, até esses grandes baluartes da humanidade, cada vez que eles reencarnam, eles vão ter que transformar essa personalidade de uma vida. E aí a gente conecta com duas coisas, né, Sheila, que assim, e pessoal, né? Uma é a noção de devir, esse termo devir quer dizer o vir a ser. Nós somos um eterno vir a ser, nós estamos sempre em transformação. Porque a psicologia profunda combina com uma coisa que o Espiritismo traz. A nossa meta é a luz. A nossa meta é uma versão melhorada de nós mesmos, é o que os espíritos trazem a Kardec no Livro dos Espíritos, da perfectibilidade.
Só os espíritos puros são perfeitos. Na Terra nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, ou seja, nós trazemos em germen uma diretriz de busca da evolução, do aperfeiçoamento. A gente até pode ser violento, agressivo, ser egoísta, mas o nosso espírito está sofrendo com isso, porque no fundo ele quer amar, ele quer perdoar, ele quer compreender, ele tem sede desses aspectos que, conforme ele vai progredindo espiritualmente, a cada vida, por mais que ele tenha que individuar novamente, isso está mais claro dentro dele, se ele estiver fazendo o seu processo evolutivo, claro, né? Isso vai estar mais forte, cada vez mais, esse instinto da alma, de evolução, combina com Jung, quando ele fala da individuação, que é o trabalho do self, natural, é como um instinto, só que da alma, não do corpo, é da alma, para desenvolver a personalidade e se tornar uma versão cada vez melhor e mais elaborada de si mesmo. Não é por acaso que Joana vai falar, então, que tanto na individuação quanto na evolução moral e espiritual, né, nós temos aquilo que ela chama do deotropismo. O que é um tropismo? Né? Uma propensão a ir a uma direção, a direção de Deus. Deotropismo, propensão a Deus. Sheila, eu quero te ouvir, mas eu tenho uma grande pergunta. Sabe qual é que é? Onde estão as perguntas do público que deve estar assustado aqui, né, com o conhecimento que é profundo, Joana, é muito profundo, né? Joana de Angeles. Tem Nós aqui temos aqui já uma pergunta, do Jorge. né? O Jorge quer fazer para você a pergunta, pode ler ali, ó, Alexandre, o que Jung quer trouxe a abordar ela respeito agora? do espírito. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda, isso aí, Carlos, colocando na tela o nosso anjo da guarda, né, que está aqui nos auxiliando, Carlos Feitosa, né? Alexandre, o que Jung trouxe a respeito do espírito da época, também é esse movimento em massa ou tem outro sentido? É esse movimento em massa. Pessoal, explicando o que o Jorge traz aqui. Espírito da época é um termo da filosofia, foi cunhado em alemão o chamado Zeitgeist, espírito da época, o espírito do tempo, que quer dizer o somatório de ideias, cultura, de progressão humana que caracteriza uma época e um lugar. Então nós temos o Zeitgeist, o espírito da época do Brasil no século XXI, por exemplo, né? Ou seja, o Zeitgeist, por exemplo, da sociedade ocidental. O que nos é comum em termos de valores, de pensamentos, e o espírito da época, ele sempre vai trazer um quê? De progressão, recursos que já foi desenvolvidos, né? Ou seja, não é o mesmo Zeitgeist lá do Renascimento. Não é o mesmo Zeitgeist da Revolução Industrial, do século XIX ou do início do século XX. Hoje nós estamos com outras questões humanas. Então nós temos coisas que nós já aprendemos, mas nós temos também armadilhas que são a angústia do seu tempo. São as armadilhas que as massas vão enfrentar. O Zeitgeist hoje, né, de 2024, não só da sociedade ocidental, mas do mundo todo, é as maravilhas e os perigos da inteligência artificial, por exemplo. Outra coisa é o perigo das guerras, das ditaduras e das democracias. Nós temos a questão da sexualidade, que já não é mais castradora como antes, mas hoje tudo pode e às vezes nem tudo convém. Às vezes a gente se perde, a gente derrapa também no tudo pode, né? O excesso da virtualidade, das telas, ou seja, nós temos sempre um acréscimo e também nós temos um perigo. Então toda pessoa que está identificada com o espírito da época é um grande perigo. Porque ela então vai viver, vamos pensar lá no início da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Zeitgeist eram os ultranacionalismos. Era o movimento dos orgulhos nacionais que estavam fortes em todos os lados da guerra, inclusive antes mesmo de surgir a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Era aquilo que fazia parte. Uma coisa que fazia parte também do espírito da época naquele momento era o excesso do racionalismo e uma descrença na religiosidade, chamada Morte de Deus por Friedrich Nietzsche, né? E que leva, então, a um afastamento da moralidade que, segundo a análise de Jung, auxiliou a derrapada, ao desequilíbrio das guerras mundiais, ou seja, muita tecnologia, muito conhecimento com pouca moralidade, porque a religião ficou muito mágica, a religião dogmática do passado, né? Qual é o Zeitgeist do momento, né? Os espíritos de Kardec dizem que logo será a da era do espírito, né? Porque nós temos aí também as mediunidades, as questões humanas e morais que estão pedindo para serem vistas, né? Então é bem isso que tu colocaste, Jorge, né? Então estar misturado com o seu tempo, né, é estar misturado com o Zeitgeist. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a cultura gaúcha. Pode ser muito bonita, muito linda, mas se eu sou um gaúcho, como nós não brincamos aqui, né, Sheila? O Gaudério, o gaúcho raiz,
e o gaúcho Nutella, né, como se diz, né? O raiz é aquele, né, de procedência, né? Aquele que é legítimo. E o Nutella é o gaúcho de apartamento, como se diz, né? Então o gaúcho legítimo, ele não leva desaforo para casa. Ele anda a cavalo, ele não pode ter sentimentos, né? Ele tem que ser grosso, tem que falar errado, né? Tem que ser casca grossa, né? Ou seja, ele é uma cópia do monte que tem por aí. Ele não se desenvolve. Ah, mas pode o indivíduo gostar de tudo isso e se desenvolver? Claro, ele pode gostar, tomar chimarrão, tocar gaita, cantar junto, né, lá no acampamento Farroupilha, como estávamos tendo há pouco, mas não agir por compulsão. Toda vez que algo importante na sua vida não combina com isso, ele vai chegar numa nova equação. Ah, mas então a prenda, como nós chamamos aqui, que é a donzela, pede que ele seja também um cara sentimental, que saiba respeitá-la, mas isso não está na cultura gaudéria. E o que ele faz agora, já que ele tem os dois valores? Ele vai precisar encontrar uma equação própria. Porque se ele ficar colado no coletivo, até o espiritismo tem uma cultura espírita maravilhosa. Mas se eu for só uma cópia, eu vou querer agir como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Allan Kardec, e não vou ser o Alexandre. A Sheila não vai ser a Sheila, né? E daqui a pouco as respostas não são legítimas. Daqui a pouco eu vou estar num contexto, né, que não combina com isso. Daqui a pouco meu filho convida, papai, vamos andar de bicicleta. Não, Chico Xavier não tinha tempo para andar de bicicleta, então eu não vou... Não, peraí, mas eu não sou Chico Xavier. Eu sou espírita, mas ser espírita não é uma forma, é uma abertura para um conhecimento, é um ponto de vista transcendental e que eu vou ser a minha moda e a minha maneira. Senão vou estar fazendo que essa excelente ferramenta seja um capítulo da derrota do meu espírito, né? Eu vou ser uma personalidade não desenvolvida, não individuada, né? Isso. E o Então, que você isso está falando, né, Alexandre? faz muito sentido. Está relacionado com a persona. Quantos palestrantes espíritas copiaram o Divaldo na forma dele falar? Divaldo tem um jeito próprio dele, mas eu já ouvi vários palestrantes que tentaram imitar a entonação, algumas palavras, sabe? Tentaram fazer como, que é a persona, para poder ser reconhecido, para poder ser aceito dessa forma, né? Então, quando a gente fala, né, na persona, a gente também está falando que o espírito ele precisa aceitar, nesta encarnação, que o ego tem um propósito na vida relacional. Jung também não nos tira desse processo, apesar da individuação. Jung fala, nosso trabalho é fora e dentro. E como o Alexandre está trazendo, né? Justamente porque nós estamos na sociedade, no mundo das relações, a diferenciação de quem somos, de como pensamos, de como sentimos, e se aquilo que nós estamos vivendo, falando e nos relacionando, como, por exemplo, a cultura gaúcha, fecha com o meu jeito de ser. Será que eu sou dessa forma? E, Alexandre, eu preciso fazer uma correção aqui, porque muita gente sabe, eu não sou gaúcha. Sheila, tu não sabe que tu é gaúcha. É uma falsa paulistana. Tu nasceu em São Paulo, mas o teu espírito já estava vivendo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Agora tu é gaúcho a partir dessa live. Eu me pergunto isso. Você falou agora há pouco, assim, que nós tínhamos o compromisso de reencarnar no Rio Grande do Sul. E o meu compromisso é vir para o Rio Grande do Sul, é fazer esse trabalho aqui com vocês, possivelmente, né? Eu não sei se eu estivesse lá em São Paulo, eu estaria tão relacionada com Joana de Ângeles como eu encontrei aqui. Então, sim, né? Nós temos, inclusive, essas características, como você começou dizendo no nosso programa de hoje, nós temos coisas que estão armazenadas no nosso psiquismo, né, e que nós precisamos reencontrar. Então, é quando nós reencarnamos num país e vamos encontrar um relacionamento em outro país, sabe? Ou quando, nesse caso, né, pessoal, venho trabalhar no Rio Grande do Sul, me relacionar com uma cultura diferente da minha, mas que me traz um enriquecimento, né, de como eu vou me relacionar, porque eu precisei aprender a me relacionar aqui também. E isso, se eu tivesse ficado presa na persona paulistana, eu teria muito entrechoques. A gente tem, naturalmente, os entrechoques, isso é natural para o nosso desenvolvimento. Acontece muito na juventude, adolescência e juventude. Na vida mediana, assim, é suposto que a gente já conseguiu lidar melhor, a gente já teve uma boa adaptação das dificuldades,
Aí, às vezes, né, o jovem ele tem muita impetuosidade, ele tem ideal, ele tem coisas que ele quer mudar. E depois, lá pelos 40, 50 anos, né, Alexandre? O que você faz agora que você pensou em fazer lá com 18? Quase nada, né, Alexandre? A nossa Não é? amiga Anaí Fonseca, né, também da Mi Brasil e da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, ela costuma comentar sobre isso, né, Sheila? Ela diz assim, todo mundo diz assim, eu sou um velho, mas com a mente jovem, de adolescente, ou eu gostaria de voltar à adolescência. Ela diz o seguinte, mas você está louco? Voltar na adolescência? Quando a gente é adolescente, aquela explosão de emoções, de impulsos, de sofrimento, né? Se a gente pensar, pessoal, lá pelos 20 anos também, que é a adultez jovem, a gente é tão bobo naquela época, né? Se a gente for ver como é que a gente pensava naquele momento, né? Então nós podemos pensar assim que um velho, né, com a mente de 20 anos de idade, é porque tem algum problema nesse processo aí, né? Ela está num processo chamado involutivo pela geriatria, né? Tem esse conceito, né? Então, eu gostaria de estar num corpo jovem, mas com a mente de velho, mas do velho individuado, aquilo que tem um termo chamado do velho sábio, né, da velha sábia, que fala, né, de um aprendizado espiritual. E tu sabe, Sheila, que tá falando aí agora de reencarnação, né? Reencarnou em São Paulo, a cegonha errou de endereço, né? Foi parar em São Paulo. Mas vamos falar assim, né? A cegonha errou de endereço. Tá. Era para vir para o Rio Grande do Sul, foi parar em São Paulo, né? Então, Tá bom. mas então vamos pensar assim. Leem aqui embaixo o que está escrito, aula 14, evolução espiritual e individuação, função prospectiva dos sintomas. Existe um conceito que já existia no espiritismo muito antes de Jung nascer, mas é ele que traz isso para a psicologia, tá? Jung vai nos dizer que nós não adoecemos de qualquer forma. Se o Alexandre for ter uma depressão, a depressão dele vai ser diferente de uma depressão que a Sheila pode ter. Eu vou ter o meu jeito de cair em depressão que diz respeito a não adoecer de qualquer jeito. A depressão tem algo que quer de mim. Será que eu estou desiludido com algo que eu precisava me desiludir? Não para ficar preso nessa depressão, mas para chegar a uma nova configuração? Será que tem algo essencial do meu espírito que eu não estou realizando? Uma propensão psicológica, uma destreza em algo que quer viver e eu não estou sabendo escutar isso? Eu estou só dando atenção para uma área da minha vida e não estou dando atenção para outra? Então, cada forma de adoecer diz respeito a algo, né? Jung vai dizer que às vezes uma gagueira, um problema de extroversão, de comunicação adequada, não é só porque o indivíduo coitado é um tímido e na psicologia nós devemos ajudar ele a ter recursos para falar para os grandes públicos. Dá recursos para essa pessoa para ver o que vai acontecer. Às vezes vai sair dali uma pessoa tão arrogante e tão orgulhosa e nós vamos entender que a gagueira e a trava na fala era uma trava por orgulho, porque aquela pessoa era tão crítica que ela tinha medo de se colocar porque ela era crítica com todo mundo. E às vezes aquele travamento tinha um sentido momentâneo de ajudá-la a se confrontar com isso. Conforme ela trata o seu orgulho e a sua vaidade, nesse pequeno caso que criamos agora, né? Conforme ela trata o seu orgulho e a sua vaidade, a gagueira de menos, ela vai sendo curada por naturalidade. Eu costumo dizer assim, se existe grade, se existe jaula que nos prende, é porque existe uma fera. Conforme a gente transforma essa fera, não é matá-la, conforme a gente transforma a nossa fera interior, já não precisa ter grade. Ela vai abrindo ao natural, é mais fácil abrir essa grade. Tá, isso é o que Jung traz. Vamos lembrar, sabe, Sheila, que eu lembro daquele livro Missionários da Luz, de André Luiz. Eu sempre gosto de usar esse exemplo quando a gente fala de individuação em Joana de Ângeles, né? Sim. Quando o André Luiz vai lá na cidade de Nosso Lar, e meus amigos que estão em casa, ele vai encontrar qual ministério que ele vai encontrar lá, né? Ministério da Reencarnação. Aquele setor onde os espíritos estão se reorganizando, preparando o código genético do futuro corpo que eles vão ter para aquilo que eles precisam trabalhar em cada encarnação. E André Luiz, então, fica pasmo diante de todo aquele conhecimento que, como médico, nem sonhava que existia, e ele não compreende aqueles símbolos, aqueles sinais. E ele vai vendo que os espíritos carregam uma espécie de mapa do corpo, e o mapa muitas vezes já fala de futuras patologias ou psicopatologias, propensões a doenças. E como que é feita essas propensões a doença? Devido àquilo que o espírito tem que encarar. Então, alguém que muitas vezes caiu na vaidade, pede por misericórdia para ter um corpo tortinho,
vir manco de uma perna. Tem um caso ali que fala de um problema na tireoide que vai levar, então, a um ganho excessivo de peso ou perda excessiva de peso, né, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, em que ela não vai conseguir ter aquele corpo maravilhoso que em algum momento ela sabe que ela vai desejar ter. Porque talvez em outras vidas a sua personalidade traga um vício de presa à vaidade, cometer vários dramas, crimes, equívocos com as consciências alheias, né, diante dos relacionamentos, acaba perdendo o propósito da encarnação. Então ela pede para essa trava. Outras situações não é nem isso. Tem aqueles espíritos que têm mérito, e eles até podem ter um corpo muito lindo e perfeito, mas eles não querem. Eles não querem, porque eles não querem se desviar do trabalho. Então todo mundo quer ser a Gisele Bündchen e o Brad Pitt. Cuidado, meus amigos, cuidado, que às vezes o espírito derrapa nisso. Se ele não tem condições de lidar com esse recurso, né? Isso pode ser uma ferramenta tanto do bem e do belo, do relacionamento adequado, como pode ser também uma ferramenta, meus amigos, de queda em abismos. A gente tem que entender aí que a gente não pode tudo e que a gente sempre vai ter que transitar com cuidado. Ou seja, a doença tem propósito. Nós vamos ter capacidades que dizem respeito a forças que nós temos que aprender a usar, e também nós vamos ter limitações para, ao tentar superar essas limitações, fazer um apanhado emocional e nos transformarmos. Ou seja, Kardec já trazia a função prospectiva do sintoma, ou seja, prospecto tem a ver com, não tem a ver só com o que aconteceu de ruim na vida da Sheila ou do Alexandre que gerou uma depressão. Tem a ver com uma meta onde o espírito quer chegar. Ele quer chegar em uma propensão mais elevada, mais elaborada, né? Qual é o sentido, né, Alexandre? O sentido Isso. teleológico daquele sintoma. Mas a gente sabe que alguma coisa falta, né? Um sintoma está apontando para alguma coisa que saiu do equilíbrio, da homeostase, né? Aconteceu ou a entrada de algum vírus, alguma bactéria no organismo, mas de qualquer maneira, né? Na psicossomática, a gente pode entender bem como o organismo primeiro adoece psiquicamente para depois aparecer o sintoma físico. Aparecendo no corpo físico, é necessário tratar. Não tem outra saída, né? Não dá para você reverter se você não conseguiu perceber antes, não é mesmo? E tem tudo isso que o Alexandre está dizendo. Nossos fatores predisponentes, aquilo que a gente tem predisposição para desenvolver, pode ou não acontecer. Se acontecer um fator desencadeante, então esses sintomas eles vêm à tona, eles vão precisar ser tratados e nós vamos lidar com essa... a gente pode pensar em mensagem, né, Alexandre? É uma mensagem que nós estamos recebendo para perceber, né, o que está nos faltando, né? Aonde nós deixamos de cuidar. A Joana ela fala no Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, né? Que é muito difícil dissociar-se o inconsciente, o self, o espírito, né? Sinônimos, das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais, o que nos dá a entender que, inclusive, né, desenvolver uma doença, lidar com aquela doença rapidamente ou demoradamente, aquilo é do nosso processo reencarnatório. Aquilo foi um compromisso assumido, como o Alexandre está dizendo, muitas vezes para recuperar os erros do passado, muitas vezes porque aquilo vai nos trabalhar a humildade, vai trabalhar qualquer situação, e às vezes eu fico pensando assim que tem alguns acidentes que eles são escrachados na mensagem, né? É um corredor que sofre um acidente e fica numa cadeira de rodas. É um nadador ou um velejador que é atacado por um animal e perde uma perna. Ou seja, se essas pessoas que sofrem questões muito difíceis a ponto delas perderem aquilo que elas estavam trabalhando na encarnação atual, aí sim elas vão superar, elas vão trabalhar não só a humildade, mas também a superação. Elas vão ganhar força, muito mais um projeto para a encarnação atual que elas precisariam desenvolver do que propriamente se elas ficassem tudo bem, obrigada. Eu fico pensando, Alexandre, né? Tem um sentido, né, Sheila, por trás dos acontecimentos. Né? Não, eu pensei assim, ó, como é que Jesus escolheu em Simão o Pedro, né? O Simão Pedro, como é que ele escolheu esse homem que tinha assim muitas dificuldades, justamente no impulso, justamente
na compreensão da mensagem do mestre e tudo, mas ele confiava, ele sabia desse potencial. E eu penso que Jesus e a espiritualidade sabe dos nossos potenciais. Então, muitas coisas que vão nos acontecer de doenças ou dificuldades, ou aquilo que a gente está tentando por muito tempo e ainda não conseguiu concretizar, não conseguiu realizar, tendo uma meta, né? Tendo um propósito, tendo um sentido, e não consigo chegar lá. Isso também está no nosso processo reencarnatório. Isso também está nos ensinando. Daí, então, a pergunta, Alexandre, o que eu preciso aprender com isso? Seja o que for, seja um sintoma, seja uma dificuldade, seja um acidente. O que eu preciso aprender com isso? E aí entra, então, a questão da fé, né? Como Paulo, né, trouxe a fé de Paulo, depois que ele vivenciou tudo que ele vivenciou, ele disse assim, que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo, né, que vive em mim. Este é o sentido da fé, mais, assim, claro e possível, né? Exatamente essa. E Jung várias vezes vai falar de processos mais profundos da individuação, que a pessoa, depois de se confrontar-se a si mesma no nível mais profundo, ela vai entrando em contato com esse nível mais intuitivo do ser, né? E que vai conectando a uma espécie de espiritualidade intrínseca ao ser. E aí entra uma questão que é clássica, né? Os alunos nos cursos de Joana de Ângeles, né? A Sheila é professora há muitos anos, eu também, os outros colegas, né? Da AMI Brasil, damos cursos em vários locais, além dos presenciais, né? Sempre surge, né? Bom, então a individuação de Jung não é a evolução espiritual que os espíritos trazem. Sim, não é. Se relaciona profundamente, uma coisa concorre para outra. Mas, na visão de Joana de Ângeles, nós teríamos duas etapas. Essa que nós apresentamos até agora, eu e a Sheila, e pode-se concluir, pelo que ela traz no livro Psicologia da Gratidão, principalmente, que ela tem um capítulo sobre individuação. Na sua visão, não existe só a individuação de uma vida. Todas as encarnações que nós vamos tendo, de várias vidas, elas se conectam, né? Porque cada vida eu vou trabalhando alguns aspectos que não foram bem trabalhados em outras, nos levando àquilo que Jung fala da totalidade, né? Totalidade, eu trabalho sentimento, intuição, pensamento, eu trabalho família e indivíduo, fé e razão. Vou trabalhando todos aqueles aspectos que parecem contraditórios, mas só são contraditórios porque a gente não está vivendo a totalidade das nossas possibilidades, né? Conforme nós vamos vivendo, tudo isso já são peças que umas contribuem para outras, né? Eu trabalho a minha feminilidade e a minha masculinidade, as propensões psíquicas, né, do espírito, que tem as duas coisas, né? Tanto masculino quanto feminino, embora numa vida eu venha num corpo masculino, outra feminino, é porque importa que ao longo de muitas vidas eu vá tendo todas essas ferramentas. Então nós poderíamos dizer uma coisa que nós apelidamos didaticamente de uma individuação menor, não é Joana que fala isso, é um apelido que nós usamos aqui só para um recurso didático, tá, pessoal? Uma individuação menor, que é aquela que a gente tem ao longo de uma vida, e aquilo que seria uma individuação maior ao longo de muitas vidas, essa individuação total. Então vamos pensar que Joana de Ângeles veio como Joana de Cusa. Depois ela seguiu o seu desenvolvimento como Clara de Assis. Depois como Juana Inês de la Cruz e depois como Joana Angélica de Jesus. Qual delas é Joana de Ângeles? Qual delas? A atual, né, Alexandre? Atual, ela é todas, né? Exatamente, Atual, todas elas, né? A atual é Joana de Ângeles, ela precisou passar por todos esses processos, e aí sim, em cada época que ela nos trouxe, um zeitgeist diferente que ela vivenciou, e isso nos traz um espírito de uma competência, assim, de um espírito de um conhecimento muito abrangente. Não é à toa que na obra ela trata diversos assuntos. Não trata... A psicologia espírita, ela é um congregado de muitas informações, de várias correntes, não é, Alexandre? Desculpa. Claro, mas exatamente isso, Sheila, exatamente. É de várias correntes, a doutrina espírita vai trazendo essa multiplicidade dos espíritos, de propensões psicológicas, filosóficas de várias eras, porque espíritos, o Hermínio Miranda, ele tem um termo que se chama espírito síntese, né? Então, Joana de Ângeles é o espírito síntese. Emmanuel
ele é o espírito síntese de várias encarnações que nós conhecemos dele, né? É o escravo Nestório, é também Manuel de Nóbrega, é também Públio Lentulus, lá na época do Cristo. Todas essas personalidades estão na personalidade Emmanuel, como ele se mostra como o mentor de Chico Xavier, né? Então é esse espírito síntese, tá? Claro Mas, que ele vindo numa Alexandre, nova então vida, né? talvez o termo mais adequado seria dizer assim, que a personalidade é aqui, encarnado. Depois nós fazemos a integração na individualidade. Então, Joana é uma individualidade, síntese. Né? Emmanuel. Uma Emmanuel já personalidade reencarnou de espiritual, novo. né? Talvez. A Né? individualidade, né? Como agregado de tudo isso. Mas Emmanuel já reencarnou, aqui a gente sabe, né? Então ele continua. Claro. Né? Ele está continuando. Continua. Todos nós temos um espírito síntese, que, claro que aqui a gente está vendo só uma parcela, né? A Sheila ali que a gente conhece é uma parcela da Sheila como espírito total. O resto está no inconsciente. O Alexandre é a mesma coisa, né? E aí, essa individuação maior, aí conecta individuação e evolução espiritual. Então se conecta. Então, Joana de Anjos vai trazer dois níveis: o nível de individuação como integração da personalidade momentânea, isso não é evolução espiritual, embora esteja intimamente vinculado, mas essa individuação a longo prazo, ao longo de muitas vidas, essa sim é equiparável à evolução espiritual, né? Claro que por que a gente faz, então, todo esse salamaleco aqui, né, Sheila? A gente fala de dois níveis, dá toda essa aula para chegar nesses dois níveis. É porque, para que não faça confusão, tá, pessoal? Não quer dizer que toda vez que nós vamos ler daqui a pouco textos de psicologia, que falam de individuação, a evolução espiritual de Kardec, não necessariamente. É algo que concorre para isso, se a gente for ler uma leitura espírita. Mas essa visão que Joana tem sobre o nosso espírito ao longo de muitas encarnações, nós vamos ver Públio Lentulus individuando, né? Como Nestório, depois em outras vidas, né? Lá também no livro Renúncia também, ele é um personagem muito importante, me escapou o nome agora, né? Que vai auxiliando também Alcione reencarnada, né? Vamos ver Joana de Anjos, ela precisou, como Joana de Cusa, perdoar o seu marido, que era Cusa, né? Que era um homem muito grosseiro. E ela diz: Cristo, eu vou abandoná-lo e vou te seguir. Ele: não, a tua missão é junto a ele, você tem um débito de vidas passadas. A tua missão é junto a ele. Ela fica ao lado dele até ele desencarnar, e depois ela vai seguir o Cristo. Ela passa por a morte de um filho também, né, na arena, né, que ele é queimado junto a ela, né, esse momento limite, né, de ter que confiar no Cristo no momento que vai ser martirizada, ela morre como mártir. Depois, como Clara de Assis, de novo ela tem que abrir mão. Olha só, temas que se repetem no desenvolvimento da personalidade. Ela abriu mão das riquezas de Cusa, depois ela foi seguir o Cristo. Ela deixou de ser uma patrícia, digamos assim, né? Que era a nobreza romana, são os patrícios, né? E aí, como Clara de Assis, ela faz parte da nobreza de Assis. Ela abre mão da nobreza para seguir Francisco de Assis. De novo, o mesmo tema. Há determinado momento que eles recebem uma invasão de sarracenos e ela precisa, mulher, parar diante dos bárbaros que estão ali com aquelas cimitarras, com uma espécie de espada para atacar e entrar nos conventos, e ela para na frente deles, e aí é feito um momento de voz direta, né, que é ouvida a voz de espírito, né, que diz que vai estar com ela, e eles se assustam e saem correndo em duas ocasiões. Mas não é que séculos depois, na Bahia, no Brasil, nas guerras de independência, em 1821, quando ela é Joana Angélica de Jesus, isso acontece de novo? Que ela tem que parar, que os soldados portugueses vão entrar no convento com o objetivo de violentar as irmãs que estavam lá, ela de novo tem que se colocar, ela morre assim, mas o choque da morte dela faz eles recuarem e dá tempo das irmãs fugirem. É a terceira vez que ela faz isso, olha só, pelo menos que a gente saiba, né? Olha como repete o conceito na evolução dela, da personalidade, né? Um modelo impressionante de um feminino tão forte que enfrenta esse patriarcado. Ela enfrenta com a nobreza do espírito, né? Não com o dinheiro, não com o poder, mas com esse poder do espírito. Você sabe, Alexandre, pegando esse assunto que você está trazendo, eu acho que é importante a gente dar uma atenção ali para minha xará, a Sheila V. Isso. Ela está perguntas. Fazendo uma pergunta que é muito complicado, não temos porcentagem disso, né, Sheila? Não tem como você pensar numa questão dessa. Mas a gente pode pensar aqui
que em países que sofrem, comunistas na África, de várias religiões castradoras, quer colocar lá, Carlos? Os ateus, como Isso. fica a individuação, né? Gente, a individuação, ela, quando o ego, né? Quando a pessoa, quando aquela individualidade, o indivíduo, consegue se dar conta desses processos internos necessários para o autoconhecimento, ele está nesse processo de individuação. Então, que seja, né? A pessoa abre mão, tá? De um alimento, sei lá, estou fazendo aqui um pensamento rápido, né? A pessoa está lá passando muitas necessidades, mas ela deixa de comer para dar para o filho, por exemplo, tá? Uma mulher, um homem, que seja, tá? Ela abre mão de situações para conseguir outros processos ou ajudar outras pessoas. Ela está fazendo um processo importantíssimo em que ela está trabalhando seus conteúdos, mas é do jeito dela. Não é dessa forma intelectualizada que nós estamos trazendo aqui, né, Alexandre? De forma nenhuma, uma pessoa simples vai conseguir compreender essas palavras se ela não tiver condições de estudar. Talvez muita gente nos escute, né? E também não consiga compreender e misture a palavra individuação com individualidade, né? E não é, gente. Diferente. Cuida muito com essa questão, individualidade. É um conceito, individuação é um conceito. Né? É um conceito, e a individualidade não tem nada a ver com isso. Eu estou só trazendo para a gente poder perceber como é difícil, muitas vezes, compreender esse conceito da maneira que está sendo trazido. Porém, na prática, né, na vida, a simplicidade, a pessoa humilde, ela não necessariamente estudou, né, Alexandre? Então, muitas pessoas, elas trazem numa encarnação de humildade uma superioridade muito maior do que qualquer pessoas aí que estão no nível de estudo, né, Alexandre? Não tem a ver uma coisa com outra. O espírito sopra onde quer, né? O espírito nasce onde quer. Eu posso Agora, pegar a deixa? Não, sim. Aí só para continuar, que ela está falando nessa época de transição planetária, tá? Então, se ainda nós estamos vivenciando situações como essas que você está citando, em época de transição planetária, é porque nosso planeta está precisando ainda enxergar situações de penúria como essa, muitas vezes, de falta de alimentos, né? Desculpa, pode. Claro. Isso, excelente, Sheila. Vou pegar o mote aí do que tu trouxe. Pode deixar a primeira parte ali, Carlos, da pergunta que a Sheila trouxe, que a charada Sheila, né, trouxe, né? A Sheila V, né? Bem interessante, pessoal. Cristo nos traz que o Espírito sopra onde quer. Ou seja, se daqui a pouco nós pegarmos um planeta menos evoluído, onde nós temos lá uma cultura ainda escravocrata, com as primeiras civilizações aqui do nosso planeta, ainda muito agressiva, com um sistema de leis ainda mais antiquado do que o Código de Hammurabi, o indivíduo pode individuar nessa sociedade? Pode. Porque o individuar é um tipo de diferenciação psicológica possível, tá, pessoal? Possível. Né? Não é perfeição espiritual, né? É um tipo de diferenciação possível. É fácil? Bom, cada época tem os seus desafios e as suas potencialidades. E como o símbolo, o si mesmo, a imagem de uma totalidade, uma propensão ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento, é algo íncito no ser humano, segundo Jung, e segundo os espíritos trazem em Kardec a mesma coisa, que essa propensão a algo, a essa perfectibilidade é algo íncito. Nós vamos imaginar que um espírito que nasça lá nessa sociedade hiperviolenta e pouco desenvolvida, ele vai trazer o germen da evolução e da elaboração dentro de si. Quer dizer que ele vai se tornar um Francisco de Assis? Dificilmente. Mas ele vai ter uma propensão que ele pode realizar ou não, segundo o seu mérito, o seu enfrentamento, que vai vir em vários momentos da sua vida, empurrando ele a se questionar, a ter crise de identidade, a chorar, a se realizar e se alegrar, desenvolver recursos, e que ele vai, melhor ou pior, aproveitar isso, conforme os espíritos trazem aqui a Kardec, né, que cabe ao espírito, então, né, o espírito começa as suas encarnações simples e ignorantes, e cabe ao seu mérito fazer, através de um livre-arbítrio,
ainda incipiente no início, né, mas que ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio ele não é pleno, mas ele vai sendo desenvolvido até a plenitude nos espíritos puros, que já tem esse livre-arbítrio, né, totalmente desenvolvido, né, que já é um estágio muito além do nosso estágio aqui na Terra, né. Então, tanto faz se o espírito nasceu num dos países comunistas, na África, nas várias religiões castradoras, né, ou entre os ateus, ou no Brasil, ou na Europa super desenvolvida. Ele sempre vai ter recurso, ele sempre vai ter recurso, ele sempre vai lidar com alguns elementos saudáveis que podem estar ali no meio do lodo, tá? Que podem estar ali no meio do lodo, e ele vai ter que ter o desafio de se diferenciar das ameaças que tem ali naquele momento, né? Então, todo contexto tem ameaça. Por exemplo, nós vamos ver a Europa super desenvolvida com os índices de suicídio elevadíssimos, com o vazio existencial que toca o ser humano moderno. Jung, à sua época, já chamava o europeu desse primata hipertecnologizado. Olha só, né? Primata hipertecnologizado. Então, nós temos essa questão aí muito presente. Então, nós temos países que são muito desenvolvidos, né? Mas que são pobres em espiritualidade. E o Brasil, com todas as dificuldades que tem, com corrupção, né, com pobreza, com alguns recursos muito precários dentro das possibilidades que teria de maiores voos no seu desenvolvimento, nós temos uma espiritualidade muito mais íntegra, muito menos guerras de religião do que nós temos no mundo europeu, né? E daí quando se fala assim, bom, mas o problema do comunismo, do capitalismo, são questões do nosso tempo, claro, né? Joana de Ângeles é bem enfática nesse momento. Os ismos, as questões políticas, as revoluções exteriores sempre serão incompletas, porque a verdadeira revolução é a interior. Quando nós queremos reformar o ser humano pelo lado de fora, até pode ter um mérito ali, até pode ter um princípio interessante, mas que é perigoso ficar somente no externo. O que o Alexandre quer dizer com isso, tá, meus amigos? Em primeiro lugar, psicologicamente, comunismo e capitalismo são a sombra do outro. Enquanto um foca no coletivo a todo custo e o outro no indivíduo a todo custo, esse radicalismo sempre será sangrento e perigoso, né? Então é um problema muito grande. Ah, mas o coletivismo do comunismo poderia ser bonito? Poderia, mas falta-lhe o sentido religioso, falta-lhe o equilíbrio para lidar com o extremo. E o capitalismo também não é assassino? Também é. Então é bonito, digamos assim, validar o indivíduo no capitalismo? Claro que é importante a livre iniciativa e vários outros aspectos, mas o que lhe falta? Falta-lhe, então, um senso de coletividade, um senso de fraternidade, ou seja, um é a sombra do outro. E qual que é o melhor? Tanto faz. Qual que é o pior? Tanto faz. O que importa é o que o espírito vai fazer dentro de cada, né, de cada contexto. Então, meus amigos, é possível individuar nesses recursos, nesses cenários. É fácil? Não, não é fácil, né? A própria evolução espiritual junto dessa individuação, né? Essa evolução espiritual, né? Vamos ver conforme, né, a necessidade evolutiva de cada espírito, né? Se nós reencarnamos aqui nesse mundo tortinho, é porque é isso que a gente precisa para lidar no momento. Ainda não somos merecedores das esferas superiores, mas que seremos, com toda certeza, né? Conforme porque não importa a forma, seguindo. né, Alexandre? Não, como você está trazendo, não importa a forma, não importa a roupa, não importa onde nasceu, importa que o espírito vai desenvolver nesta encarnação e como ele vai lidar com as provas que vão ser apresentadas. Seja precisar conseguir comida todos os dias, ou seja, viver com uma riqueza numa casa gigantesca e lidar com a inveja dos outros. Não sei, não importa o jeito, né? Como, mas importa o que o espírito vai fazer com esses desafios e se ele vai conseguir realizar ao que ele veio, né? Ao propósito que ele veio. Acho que é isso que a gente não pode perder de vista, né? Uhum. O Igor Martins também traz uma pergunta um pouco comprida, assim, e eu queria trazer assim, Igor, antes de ler tua pergunta aqui, né? Amigos, a individuação está ligada ao processo de superação de imperfeições trazidas por Kardec. E Jung fala assim, olha, antes da gente ir para Kardec, né? A individuação é o processo de tornar-se si mesmo, não querendo dizer, então, que Jung está dizendo que você vai se tornar melhor. Ninguém vai ser melhor. A pessoa vai ser o que ela é, ela vai se tornar o que ela é.
Então, o espírito, ele tem o processo, ele está num nível de evolução, e ele pode vir num processo, assim, de muitas condições de riqueza, de ter estudado, não sei o quê, mas ele ainda não é evoluído, como o Alexandre tinha dito, que pode ter, né, um gap, pode ter um desacordo entre o processo, entre aquilo que o espírito veio vivenciar e a sua evolução. Daí, se o espírito ainda não consegue atingir, né, tudo aquilo que ele está tendo oportunidade de realizar, ele ainda não consegue, ele não reconhece, então não vai resolver nada. Ele não vai se tornar uma pessoa melhor, porque ele vai fazer todo um processo de autoconhecimento, né? Não vai. Ele vai ser quem ele vai se tornar da maneira como ele está neste momento, no aqui e agora. Então, é interessante que, às vezes, a gente ouve assim, né, que a vida futura é a vida do espírito, é a verdadeira vida, né? Se ouve isso frequentemente. E eu diria, a vida do espírito é aqui, é agora. Nós somos espíritos numa experiência reencarnatória. E nessa experiência reencarnatória, quanto mais eu puder trabalhar meu autoconhecimento, como a gente vem falando, melhor eu vou reconhecer o que o espírito, então, o self, fala comigo, né? Pede para mim, me direciona a seguir. E isso entra todo o meu trabalho moral, todo o meu trabalho com a sombra, todo o trabalho com o meu complexo, né? Com os complexos, né? No plural, tá, gente? Não é um só, é vários complexos. Então, tudo isso, se eu não assumir esse trabalho, reconhecendo aquilo que de vez em quando eu derrapo, eu vou me perder. Eu vou me perder porque o meu espírito não alcança ainda aquela condição, tá bem? Então, tudo bem, nós temos muitas imperfeições trazidas por Kardec, e tudo aquilo que a gente está trabalhando, eu não gosto, tá, Alexandre? Eu falo frequentemente de usar reforma íntima como sinônimo de autoconhecimento. Não é, tá? Da forma como algumas pessoas lidam com a reforma íntima, é uma reforma do ego. E não é isso que a gente fala, não é isso que Joana de Ângeles está trazendo. É o contrário disso. É o ego em direção ao self, tá? Tá? Né? E, então, nesse sentido, assim, o processo de individuação precisa acontecer com a participação da consciência. O ego precisa estar ciente daquilo que está acontecendo com ele. Senão, ficando inconsciente, estando no inconsciente, os conteúdos, não chegando à consciência, não há processo de integração, não há processo de autoconhecimento, de individuação, consequentemente, tá bem? Né? Não sei se você concorda com isso, Alexandre. Concordo. E tu sabe que, só colocar um pequeno adendo, porque tu já explicou tudo aí, né, Sheila, muito bem para a pergunta do Igor, mas eu já vou fazer um adendo ainda nessa pergunta que vai ajudar na segunda colocação que o Igor Martins traz ali, né? Ele fala assim: se não superarmos o desconhecimento de si, não há individuação, certo? Claro, se nós compreendermos o que é esse desconhecimento de si, né? Sócrates, que é um dos espíritos que auxiliaram na codificação, né, fazendo parte da falange do Consolador Prometido, né, do Espírito de Verdade, né, que traz o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele já trazia o conhece-te a ti mesmo, né, que era aquilo que estava escrito no templo do deus Apolo, que era o templo de Delfos, né, na Grécia, que era um dos locais onde as pitonisas, médiuns, recebia aquilo que seria a palavra do deus Apolo, né, dá a entender que seria pitonisas que recebem entidades superiores, né, e que dialogaram com Sócrates, e ele focou muito nesse conhece-te a ti mesmo, né. Então nós precisamos enfrentar esse desconhecimento. Meus amigos, nós somos espíritos imortais de uma profundeza do inconsciente, porque o inconsciente não é só aquilo que a gente não lembra de vidas passadas, e aquilo que a gente recalcou nessa vida. Tem elementos que dormem em nós, propensões que nunca foram vividas, mas que vão sendo expandidas ao longo de muitas encarnações, porque é a estrutura do espírito de luz, o espírito puro, aquilo que seria o anjo, que está dormindo dentro de nós, ou seja, é uma estrutura ainda de virtudes e capacidades ainda desconhecidas, né? Então sempre haverá desconhecimento de si mesmo, né, meus amigos? Claro que qual é o desconhecimento, então, que a gente enfrenta? Aquele que é pertinente nessa vida.
E qual que é o pertinente nessa vida, né, Sheila? A vida vai nos opor, os sintomas, as dores vão trazer, né, daqui a pouco, o Alexandre, ele precisa se deparar com aspectos que não tem nada a ver com os que a Sheila tem que se deparar. Daqui a pouco, ela já se deparou com isso e para ela é tranquilo, o que para mim é difícil. Mas daqui a pouco tem uma outra área que para ela ainda não adentrou ou ainda não conseguiu se relacionar com aquilo adequadamente, que para o Alexandre daqui a pouco nem é tão problemático, né? Então, é o autoconhecimento no que é pertinente. E a vida vai mostrando, conforme os espíritos já colocam, né, que é a predestinação. A vida existe um cronograma prévio de elementos que vão ser bem ou mal desenvolvidos, né? Tanto que há espíritos que conseguem, né, se deparar, se confrontar com aquilo que vieram fazer, e há outros de nós que chegamos aqui cheios de promessas, né, e desviamos totalmente o curso quando chegamos aqui, né, porque chega aqui, né, é tudo muito difícil, tem calor, tem mosquito, né, tem briga política, tem um monte de coisa, e daí tem o conforto, né, tem Netflix, tem um monte de coisa, então, para que eu vou ficar aqui falando de Joana de Ângeles se tem sorvete e ar-condicionado, né, então a gente vai se desviando, né, e a gente vai se atrapalhando do propósito da encarnação, mas isso gera um sofrimento da alma, um vazio existencial, que é meu espírito que quer mais. Isso tem tudo a ver, olha aqui, caras, o Igor, né, a gente já está perto do final, né, pessoal, então vamos ouvir aqui o que os irmãos colocaram. O Igor, depois ele coloca assim, se a quase totalidade de nossas tendências estão no inconsciente, não há encontro com o eu que me satisfaz sem que as más tendências sejam tratadas. Então, né, isso faz bastante sentido, né? As nossas más tendências, elas também fazem parte da nossa sombra psicológica, que é o nosso lado grosseiro, desconhecido, né? A gente sempre fala, tem muita coisa na sombra que não é só coisa ruim não, que é coisa boa, mas que é desconhecida, ainda é inabilidosa, ainda nos faz tropeçar, né? Mas claro que as nossas más tendências, né, são elementos ainda brutalizados, ainda pouco desenvolvidos. Mas Sheila, tu quer comentar as próximas aqui pra gente? Não, eu quero falar sobre a questão assim da sombra, pelo fato de que existe esse erro de achar que na sombra estão as nossas imperfeições, ou no sentido negativo, tá? Sim, são nossas imperfeições. E perfeição no sentido da totalidade, tá, Igor? Você usou quase totalidade de nossas tendências, e a palavra totalidade para Jung, ela é muito cara, sabe? É uma palavra muito importante, porque a totalidade é o tornar-se si mesmo. E perfeição, como Joana de Ângeles fala na Psicologia da Gratidão, tem a ver com essa totalidade, de fazermos a integração daquilo que não conhecemos em nós. E o que não conhecemos em nós está na sombra. Todo o inconsciente está na sombra, diz Jung. Então, tudo que nós ainda tudo que o Alexandre falou que não chegou na consciência, para nós, vai ser entendido como uma ameaça, porque é da sombra. E dificilmente o ego vai reconhecer, ele vai precisar ver fora, ele vai precisar ver projetado, e a projeção é direta. A projeção não é controlada pelo ego, não é controlada pela consciência, ela é totalmente inconsciente. A partir do momento que a gente vê fora, é que ela se torna consciente, e então nós vamos tentar lidar com aquilo, se nos incomoda demais, se nos desafia demais, se nós não queremos ver. Tudo aquilo que, então, atacamos, tá? Pode ter isso aí como uma regra geral. Aquilo que nós atacamos veementemente, tenha certeza que é o que você precisa trabalhar em você. É justamente aquilo que vai ajudar, na medida em que você reconhecer e integrar, vai ajudar o processo de individuação. Então, essas más tendências, na verdade, é todo o desconhecido do inconsciente que o ego não consegue perceber ainda, tá bem? E como o Alexandre falou, tem coisas que ainda não chegaram à consciência porque não estamos em condições de lidar com isso. Nós não temos ainda tanto maturidade. Joana, eu quero ler uma frase que Joana traz da maturidade relacionada justamente com a finalidade da encarnação. É muito bacana, ela fala assim que a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Então, quanto mais maduro psicologicamente for o indivíduo, melhor ele vai se dedicar ao enfrentamento
sucessivo do seu processo de individuação. E sendo, então, a individuação um processo contínuo entre o ego, que o ego, né, vai ao encontro do self. Vai ao encontro significa reconhecer essa sombra. E mesmo após o desencarne, esse processo ele vai continuar, porque nós temos ainda a necessidade de reconhecer, após o desencarne, o que nós conseguimos realizar ou não. E para tantos espíritos que não conseguem se dar conta do desencarne, passam muito tempo ainda presos nas amarguras da encarnação última, né, que eles tiveram. Então, seja por vingança, seja por mágoas, seja porque estão perdidos mesmo, estavam literalmente em ambientes, né, em situações sombrias. Então, aquilo acaba sendo um agravante do próprio processo de sombra do espírito. Tá? Então, aquele ego que vai desencarnar e vai continuar vivenciando na mesma vibração do momento que estava encarnado, tá bem? E esse processo evolutivo, ele vai acompanhar na medida em que, então, esse espírito tem a luz, ou seja, ele reconhece que aí, então, ele não tem mais o corpo físico, e o que ele vai fazer com tudo que ele realizou e agregou até aquele momento. É aí que a gente diz, então, que a personalidade vivida, ela pode ser integrada à individualidade, né? Nos seus aspectos positivos e negativos. Nós não perdemos nada, nós guardamos tudo, como diz Joana de Ângeles. Então, lá na Psicologia da Gratidão, ela diz que torna-se necessário a coragem para autoenfrentamento, saindo da obscuridade na direção da claridade existencial. É muito lindo. A Psicologia da Gratidão, ela traz de uma forma poética tudo isso que nós estamos trabalhando de forma árdua, tá bem? E é necessário esse enfrentamento. Fazemos aos poucos, uns mais adiantados que outros, e é isso que tem ali também no Livro dos Espíritos, que uns vão adiantar mais rápido do que outros, justamente porque o enfrentamento ele é mais diretivo. Eu sei que eu preciso trabalhar a minha baixa autoestima quando eu não sou reconhecida, por exemplo. Eu sei que eu preciso trabalhar minha vaidade, eu sei que eu preciso trabalhar o meu ciúme, e eu vou trabalhar, eu vou estar atenta cada vez que eu passar por esse episódio, cada vez que eu ver na minha frente uma situação que me remete à sombra, e aí quando eu já reconheci, não é mais sombra, está na consciência, não é mais sombra. É o que eu já sei que tenho dificuldade, por isso já é enfrentamento. Hein, Alexandre? Com certeza, né, Sheila? Tem até ali, né, pessoal, alguém colocou ali sobre a questão de Santo Agostinho, aquela meditação, aquela reflexão que ele fazia, né, podemos colocar aqui na tela, deixa eu ver quem é que colocou ali a Yara Ristov, ou Ristov. A técnica de autoconhecimento apresentada por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos é um processo de individuação, ou seja, aquele velho hábito, né, de Santo Agostinho, lá no século V depois de Cristo, ele já fazia isso, e ele relembra ali como espírito, que sempre ao final de um dia, ele parava para pensar se alguém tem o que reclamar dele, se ele não podia ter feito melhor, né? Claro que estamos falando aqui de uma meditação analítica, mas com o objetivo da individuação, da integração, de trabalhar as suas arestas, tá? Não é no sentido de culpa e de autoflagelação, senão o Santo Agostinho não ia dormir, né? Ia ter insônia, ficar assim, não, será que tem alguém com raiva de mim, né, preso naquilo? Não é nada disso, tá, pessoal? Não é um processo neurótico, tá? É um processo de meditação. Isso lembra o que Joana de Ângeles traz aqui no livro O Ser Consciente, né? Quando ela nos diz o seguinte: o homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições dos seus problemas, a fim de superá-los. O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele-o à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz, ou seja, esse autoenfrentamento que é dolorido por um lado e há um sacrifício nisso, mas ele é prazeroso para a alma. Vamos destacar isso, né, meus amigos? É prazeroso, isso dá tônus para o espírito.
Tanto que em determinado momento do ser consciente, eu estava aqui procurando, não me lembro em qual trecho, né, que ela fala assim, a individuação é oxigênio puro do espírito. Ela traz esse ponto. E uma outra colocação, eu vou conectando essas falas aqui da Joana, tá, pessoal? Não se preocupa que eu não vou enlouquecer vocês, tá? As multifárias experiências da reencarnação deixam no ser profundo, infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos, propensões inatas, esses arquétipos, né? Que nós já vamos carregando de muitas encarnações. Jung não sabia disso, Joana já sabe. Heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Todos os indivíduos são os somatórios das suas existências transatas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante com toda a carga de conflitos e lutas vivenciadas que os assinalaram profundamente. E daí ali mais adiante, né, fechando aqui com esse mais um trechinho, esse parágrafo aqui, ela diz o seguinte: o grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Embora parecido com os outros, como ocorre com o material físico, né, nosso corpicho, que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Essa parte pode parecer um pouco mais difícil, mas ter todos os símbolos quer dizer que os símbolos cristãos, budistas, taoístas, de diferentes povos e culturas, de certa forma, todos nós trazemos isso no inconsciente, isso está compartilhado no inconsciente da humanidade, né? E a gente já nasce em conexão com isso, né? Todavia, é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade. Não adianta a gente carregar todos esses recursos e conflitos, coisas boas e ruins, e não gerar algo legítimo dessa vida aqui sobre isso, que é a individuação, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares, intransferíveis. Nesse processo, deve operar a transformação moral do si, transformação moral de si, né, das emoções, dos sentimentos e da ética do relacionamento. Isso é a evolução moral, né? Descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação. Assim, diluindo as condensações das vivências anteriores, através da conscientização da sua integridade interior e harmonia com as suas manifestações exteriores, meus amigos. Isso está no trecho Processo de Individuação do livro Vida, Desafios e Soluções. Acho que estamos chegando no final, mas eu quero te ouvir, Sheila. Isso está no capítulo 7, tá, pessoal? Isso mesmo. No capítulo chamado Descobrindo o Inconsciente. É fantástico, esse é uma aula perfeita. O Rubens está meio preocupado, está dizendo que ninguém consegue entender a obra 100%, e com qualquer obra a gente vai entendendo aos poucos, vai integrando cada vez mais, né, Rubens? Não tem por que você ler a obra de Joana de cabo a rabo e não estudar, e não aprofundar, e não discutir como a gente está fazendo aqui. Não adianta, tá? Uma coisa que você falou, né, Alexandre, que Jung não sabia, né, que os arquétipos eram essas multifárias experiências do self. Mas, como ele diz que os arquétipos fazem parte de toda a humanidade, de todos os tempos, em todas as eras, eu tenho a impressão, assim, que lá dentro, assim, lá no self, ele estava dizendo que fazia parte de todas as encarnações, desde o processo inicial do primitivismo, né, antropossócio psicológico. Sabe, eu tenho a impressão, sabe? E ele sabia, claro. Obrigado por me corrigir, Sheila, tu tem toda a razão. Né? Não estou te corrigindo, Alexandre, não é a correção. Não, mas eu acho que é uma correção bem necessária, bem pontual. Eu acho que é importante correção, sim, Sheila, bem importante, porque nós temos a informação, sim. Jung, nas suas cartas pessoais, segundo o historiador Sono Chandasani, ele era reencarnacionista, mas ele não tinha uma prova para coletividade, ele tinha provas pessoais. O que quer dizer? O que é uma prova para coletividade? Prova científica. A prova dele era pessoal. Então, quando ele estuda arquétipos, várias vezes ele conecta, ele fala de reencarnação, mas ele não dá esse passo a mais de trazer o que Joana fala aqui.
Talvez ele não compreendesse no nível que Joana compreende, que isso foi se gravando dentro de nós. Mas ele faz, sim, essa conexão entre arquétipos e reencarnação, né? Só que isso está nas suas cartas pessoais. Segundo o historiador Sono Chanasani, esse material é encontrável, tem em obras, tem nas cartas de Jung, tem nos protocolos dos livros negros, que está lá na Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. Quem estiver lá, mande uma cópia xerox para a Associação Médico Espírita do Brasil, endereçado para a Sheila e para o Alexandre, porque isso não está na internet, mas esse historiador, ele divulga esse material, ele cita em várias palestras, nós temos artigos sobre isso, né? E Jung fala em determinado momento, então isso aí, né, Sheila? Ele não estava tão atrás, a Joana está na frente, mas o Jung, ele não era bom, né? Não, é bem isso, né? Cientificamente, você não podendo comprovar, e o arquétipo, ele também não é comprovado cientificamente, ele é empírico, tá? É na observação, é na comprovação do símbolo. Quando você compara símbolos, você percebe a repetição do arquétipo. E nós podemos também perceber no nosso comportamento, né? Os comportamentos, por exemplo, né, do arquétipo materno, eles se repetem a cada nascimento de um bebê. Você observa isso, não muda em tempo nenhum, em lugar nenhum. Cada vez que nasce um bebê, aquele arquétipo materno está se fazendo presente mais uma vez. Então, é nesse sentido, tá? É nesse sentido que o arquétipo ele não tem uma comprovação científica. A comprovação é pelo símbolo e pelo empirismo, pelo que a gente consegue observar, né? E sinais empíricos da sua existência, né? E nós vamos dar like para quem está gostando aí, né, gente? E vamos finalizando esse encontro, que faltou tempo, né, Alexandre? A gente podia ficar mais um tempo aqui, né? Certamente. Mas eu quero agradecer muito, quero agradecer, foi ótimo, assim, foi muito incrível mesmo a nossa troca, né? E até a próxima. Até a próxima, meus amigos.